Hoje o nosso assunto é constelação familiar sistêmica, Reiki, acupuntura, Kona Hindu, barra de axis e um monte de terapias integrativas. Eu sou Patrícia Cristal e estou aqui no podcast Instu com essa convidada super especial que veio com maior amor e carinho a brilhantar esse dia nosso aqui no Instu. Andréia, você é farmacêutica, você é fisioterapeuta, você é terapeuta integrativa, isso é um monte de coisas. Gostaria muito que você contasse um pouquinho mais de você. Bom, gente, para mim é um prazer estar aqui. E, assim, as terapias integrativas, né, elas chegaram muito cedo na minha vida. Então, eu acredito que isso seja um privilégio, que muitos não tiveram. Porque, assim, a minha vida inteira eu senti que eu andei na contramão. Eu sempre fui a diferente de casa, eu sempre fui aquela que tinha outros interesses, né, que não fosse o normal de uma criança, né, de uma adolescente. E eu comecei nas terapias, a primeira terapia que chegou na minha vida foi o Reiki. E o Reiki, para mim, foi um divisor de águas. Inclusive, eu fiz Reiki antes de fazer faculdade. Olha só. E entre o Reiki e a faculdade, eu fiz várias terapias. Fiz Doin, Tuiná, reflexologia, aurículo. Mas aí eu achei, né, como pessoa, que eu precisava de uma graduação. Então, eu fui cursar fisioterapia. Eu fiz o curso. Quando eu comecei o curso de fisio, eu também comecei a pós de acupuntura, mas era muito distante, era mais difícil, a gente não tinha pós aqui em Rio Preto, eu fazia em Ribeirão, e eu acabei desistindo. Terminei a fisioterapia e no ano seguinte já me ingressei na pós. Então, assim, por quê? Porque as terapias, elas fazem a gente olhar o mundo de uma forma diferente. Elas dão pra gente um autoconhecimento, elas fazem a gente olhar primeiro pra gente, para depois a gente olhar para o outro. Porque normalmente a gente busca as terapias para a gente se conhecer e para a gente se curar. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente se cura, a gente quer levar isso para o mundo. Porque a gente vê que é efetivo, que fez uma mudança, que fez uma melhora na vida da gente. Então a gente quer puxar todo mundo pela mãozinha. E ano vai, ano vem, trabalhei bastante tempo com a fisioterapia, né, tradicional. Fiz muito home care na minha vida e comecei a ter lesão de cotovelo, epicondilite. E aí eu falei, não, vou fazer outra faculdade. Aí eu fiz farmácia. Quando eu acabei o curso de farmácia, eu conheci a constelação, que foi outro divisor de águas. Por quê? A constelação, ela não muda o fato que aconteceu na sua vida, mas ela faz você olhar para aquele fato de uma maneira mais leve. Aquilo deixa de ter aquele peso que tinha, principalmente quando são fatos muito pesados que a gente carrega e muitas vezes a gente tem dores que a gente nem sabe de onde elas são. E de repente, às vezes você ouvindo uma live, cai fichas. Por exemplo, eu ouvindo uma live, eu entendi que uma dor muito grande que eu tinha era uma dor da minha avó. E isso é transgeracional, porque nós mulheres estivemos na barriga da avó. Porque a mãe, quando era feto e quando estava na barriga, ela já tinha os óvulos formados, então quando ela nasceu, ela já nasceu com aquela quantidade de óvulos. Então nós mulheres estivemos nas barrigas das avós. E isso é um fato muito interessante e que hoje vem se falando muito nessa questão de terapia, do transgeracional, de coisas que a gente carrega e que a gente nem sabe de onde veio. Exatamente. Olha só, e a constelação familiar sistêmica trouxe esse seu olhar para você mesmo, olhar para sua família, para da onde você veio, e isso realmente foi libertador. Sim, sim. E inclusive, né, eu não sei se, né, é pertinente, mas
Você estava presente no dia que eu fiz, que eu refiz o meu mestrado de Reiki aqui com vocês. Sim. E uma pessoa comentou que eu era um diploma em pessoa. Você lembra o comentário que eu te fiz depois? Que cada diploma, que cada certificado que eu tenho é em honra, né, em homenagem a todos aqueles da minha família que não tiveram essa oportunidade, porque eu venho de uma família humilde. Por exemplo, de pai, mãe, avós, né? Eu sou a primeira pessoa que tenho graduação. Eles não tiveram. O meu avô materno achava que isso para mulher não precisava. Mulher não precisava estudar. E isso é uma frustração da minha mãe, de não ter estudado. Então eu falo que cada certificado que eu tenho é em honra a todos aqueles que não tiveram essa oportunidade. Então é para eles. E é muito lindo, foi muito forte, né? Seu mestrado em Reiki aqui junto ao Instituto Instu. E como você falou, não caberia nessa sala, nessas paredes, o número de certificados que você tem. E honrar os antepassados dentro de tudo isso, mostrar esse empoderamento feminino, que sim, é possível, é fácil, não, mas é possível, é um trabalho de um terapeuta integrativo, não é isso, André? Exatamente, porque às vezes a gente recebe pessoas que estão muito fragilizadas e que elas acreditam que elas é que são erradas, principalmente eu falo isso de mulheres, sabe? E elas acham que tem coisas que acontecem e que a culpa é delas. E não é assim que funciona, né? Exatamente. Olha, é muito lindo esse seu relato, né? Mostrar essa visão mesmo para as pessoas, de honrar todo o seu sistema. Esse trabalho que você desenvolve hoje, inclusive se fazendo parte do corpo clínico do Instu, né? Sim. Esses atendimentos, porque é muito importante, às vezes a pessoa, ela te procura para, olha, André, eu gostaria de fazer uma sessão de Reiki com você, né? Como Master Reiki, e aí na anamnese, no tratamento ali com o seu paciente, você fala, bom, eu acho que agora você precisa da constelação familiar sistêmica. E essa graduação te ajuda, todas essas graduações te ajudam muito nesse processo. Me ajuda porque a gente aprende a ouvir, a gente aprende a olhar de uma forma integral. Porque, por exemplo, na acupuntura, a gente não trata um braço que está doendo. A gente vai buscar lá dentro, né, no interior da pessoa, que emoção que ficou represada que pode tratar isso. Porque quando a coisa vai recorrendo, então não é uma coisa física, é uma coisa, a doença, ela se instala no físico em último estágio. Ela começa sempre no emocional. E como a gente brasileiro, o ocidental em geral, ele não tem essa prática de buscar antes de acontecer. Então eles vão buscar quando estão doentes, que é diferente do Oriente. Sim. Então, às vezes a pessoa acha que aquela dor que ela tem é só física. Eu torci o braço, eu dei mau jeito no pescoço. E normalmente tudo isso é para mostrar para ela que ela precisa olhar para alguma coisa que está latente lá dentro e que aquilo precisa ser curado. Então essa é uma das coisas que a gente olha. E quando a gente faz uma anamnese, então a gente vai ouvindo e a gente vai puxando. Eu costumo sempre, eu falo sempre para a pessoa, vem fazer uma avaliação. Eu sempre deixo ali 1 hora, 1h30 para a gente bater papo. Exatamente. O que é o bater papo? Você na tua cabeça de terapeuta, você vai pegando chaves, coisas que seriam interessantes ser tratadas. Para depois você definir o que vai tratar. Muitas vezes a pessoa, ela chega com uma dor física, mas ela tá dilacerada emocionalmente. E aí, se você não cuidar do emocional, o físico não vai curar.
Ótimo. É muito interessante, né? Você como acupunturista também, né? Que estuda a medicina tradicional chinesa, que tem essa jornada, né? Também na aromaterapia, na cromoterapia, em tantas PICs, né? São 29 práticas complementares integrativas e a Andrea é especialista em uma série dessas práticas. Tem uma das práticas que você é especialista e que é muito interessante, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais pra gente, que é o Kone Hindu. O Kone Hindu é uma paixão. Na verdade, o Kone Hindu chegou na minha vida por um amigo massoterapeuta que conhecia, que tratava de uma freira aqui em Rio Preto, irmã Helena. E a irmã Helena, ela usava essa técnica lá no convento, né, onde ela foi criada. E um dia ele ligou pra mim e falou assim: André, a irmã Helena vai ensinar a gente a fazer cone, você quer? Eu falei: só você me falar o dia e hora, tô aí. E fomos lá aprender a técnica. Então, assim, foi um negócio. Naquele dia eu já conhecia, eu já tinha recebido sessões de cone. Mas até então eu nunca imaginei que um dia eu fosse fabricar o cone, que eu fosse usar o cone e dar curso sobre o cone. É claro, aquilo ali foi a semente que foi plantada. Isso também foi na época da pós-graduação, tipo 2007, por aí, mais ou menos. Que foi quando eu conheci esse casal, ela fazia pós comigo. E nós aprendemos a fazer o cone. E a gente começou a usar cone, vai. Só que aí a gente, né, ela deu uma coisa assim muito simples pra gente. E o nosso olhar terapêutico fez com que a gente fosse buscar mais informações. Então eu fui fazer outros cursos. Por quê? Lembra que eu te falei que a doença não começa no físico? O físico Exatamente. É o último estágio? Sim. O cone é uma ferramenta excelente para limpar essa energia. Por quê? Essa energia enraizada? Enraizada. Por quê? Tudo que a gente pensa de bom, de ruim, de qualquer coisa, são sementes que a gente joga no nosso campo emocional. E elas ficam ali. Se você nutre, elas crescem. Tanto pro bom, tanto de coisas boas como de coisas ruins. Quando eu digo coisas ruins, é ruim pra gente mesmo, são estados depressivos, estados de ansiedade, coisas que a gente, né, emocionalmente a gente acaba não criando, mas a gente vai dando força. Sim. E quando a gente usa o cone, a gente consegue fazer essa limpeza do nosso corpo emocional. E a gente faz também a limpeza do canal do ouvido. No canal do ouvido, a gente melhora sinusite, rinite, labirintite, zumbidos. E no corpo, a gente faz essa limpeza, que está relacionada aos nossos chakras. Sim. E aí a gente faz essa limpeza geral e a pessoa normalmente sai ótima. Por quê? O fogo, ele traz um relaxamento. Então, assim, às vezes no primeiro cone, porque a gente usa no mínimo 2, um de cada lado do ouvido, porque tem que ser bilateral. Mas no final da terapia, as pessoas elas vão entrando num relaxamento mais profundo e traz aquela sensação de bem-estar. É muito interessante. Então, Andrea, para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo agora, fazer uma sessão terapêutica com o Kone Hindu, né? Ele trabalha, como você falou, uma limpeza dos chakras, né? Dos pontos de energia que nós temos espalhados pelo corpo, segundo o sistema indiano, né? E ele faz uma limpeza desses lixos emocionais. Então, Isso. Quando alguém perguntar assim, olha, nossa, eu preciso fazer uma faxina geral, assim, não estou me sentindo muito bem, então você indicaria o Kone Hindu? Também indicaria quando a pessoa tá sem clareza mental. Sabe aquela pessoa que precisa tomar uma decisão, mas ela pensa uma coisa, pensa outra, pensa uma coisa, pensa outra, e aquilo vira uma bagunça na cabeça? Exato. O Kone também ajuda, porque ele limpa o corpo físico, mental e emocional.
Todo mundo então precisa passar por uma sessão terapêutica de Kona Hindu, porque Estão realmente todos convidados. porque realmente é muito incrível. E você, terapeuta também, que está nos assistindo, que não conhece essa técnica, faz parte, né, da grade de cursos do Instituto Instu, qual a professora Andréia, ela dá essa técnica e outras aulas aqui no Instu. É isso, Andréia? É isso. Eu gostaria, Andréia, de finalizar esse nosso bate-papo com você deixando uma mensagem. Mensagem? Olha, eu gosto muito da mensagem que a gente só deveria fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Embora seja uma frase muito simples, é uma frase difícil da gente pôr em prática. Então, assim, eu tento, em todos os meus dias, fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Que lindo, parabéns, viu? Exatamente na simplicidade da maior dificuldade, né? Exatamente. A gente olhar para isso. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, viu? Muita gratidão. Eu é que agradeço por essa oportunidade, sabe? Eu agradeço muito. Namastê. Namastê.